Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer uma observação, um comentário sobre um- uma afirmação feita aqui por um inscrito do canal em um dos vídeos aqui, que falando sobre a questão do impacto da condenação de Galileu, né? Trazendo aí, que foi trazido pelo livro do Hans Kung, que estava comentando. E ali o RPZ latino-americano 05. Ele comenta que essa restrição da ciência não foi caso isolado, somente atingiu a Itália. Pelo contrário, é, foi muito mais amplo, tá? Em outras palavras, né? Então, eu não estou diminuindo o impacto da restrição da igreja ao heliocentrismo de Galileu, tá? Não estou restringindo. Inclusive, existem alguns autores, por exemplo, Pietro Redondi, ele vai alegar que a condenação de Galileu não tem nada a ver com o heliocentrismo, que é uma questão que envolvia transubstanciação. Tá? Bom, essa tese do Redondi ela é muito frágil, porque ela se baseia num documento que não é reconhecido como autêntico do Galileu, enfim, não vou trazer ele aqui, essa tese. Galileu foi condenado por conta do heliocentrismo. Tá? Agora, qual foi a consequência disso? Bom, eu já falei do Descartes, né? O Descartes, ele optou por viver nos Países Baixos, onde permaneceu por 20 anos. Então, lá havia mais liberdade intelectual e religiosa, muito maior do que na França católica. Então, é um exemplo de pessoa que acabou se afastando da França. Um outro exemplo que mostra maior abertura para a pesquisa científica é do Huygens. Né? O Huygens ele era filho de diplomata e que ele circulava entre as cortes católicas. Mas depois desse episódio do Galileu, ele se restringiu a circular só nos Países Baixos e manteve relações com a Royal Society. Tá? Ao contrário dos cientistas italianos, o Huygens ele podia publicar livremente sobre ótica, mecânica e astronomia. O ambiente intelectual em que ele vivia, o Huygens, em Leiden, em Haia, tornou-se um refúgio para vários pensadores exilados. Então, após a condenação de Galileu, que foi em 1633, né, os seguidores de Galileu eles enfrentaram severas restrições. Aí eu cito dois nomes, o Vincenzo Viviani e o evangelista Torricelli. O Torricelli foi inventor do barômetro, né? Eles tiveram que moderar suas publicações, tá? Muitos correspondentes e simpatizantes de Galileu passaram a publicar anonimamente ou enviar manuscritos para impressão no norte da Europa. Um exemplo, obras de ciência da Itália eram publicadas em Leiden, em Amsterdã e Londres para escapar à censura romana. Para escapar à censura romana. Então, mas na verdade a ciência italiana ela não desapareceu completamente após a condenação de Galileu. O que ocorreu foi uma mudança de ritmo. Houve continuidade científica na Itália, mas com restrições ideológicas. Então a produção científica não parou, mas perdeu o protagonismo na Itália. Então, e como a gente pode mostrar isso? Nos trabalhos do Torricelli, tá? Foi discípulo direto de Galileu, ele inventou o barômetro, né? Ele trabalhou com liberdade limitada ali na Itália, sob o patrocínio dos Medici. Um outro exemplo que a gente pode citar de continuidade da ciência italiana, mesmo após Galileu ter sido condenado, é o Francesco Redi, médico e biólogo, autor de experimentos sobre geração espontânea. Ele demonstrou que os vermes não surgiam da carne podre, mas de ovos de mosca.
é considerado um dos fundadores da biologia experimental. Apesar de ser católico, ele conseguiu trabalhar ainda dentro de certos limites, né? Outro exemplo é o Marcello Malpighi, que é considerado o pai da histologia e da anatomia microscópica. Ele usou o microscópio para estudar pulmões, fígado, os capilares. Ele trabalhou na Universidade de Bolonha e foi membro da Royal Society em Londres. Então, mostrando que ainda assim era possível intercâmbio entre católicos e protestantes. Outro exemplo é o Giovanni Afonso Borelli, matemático, físico de Nápoles, considerado fundador da biomecânica. Então, fez estudo dos músculos e do movimento animal. Então, esses exemplos, tá, que eu trouxe após a condenação de Galileu na Itália, Francesco Redi, do Torricelli, do Malpighi e do Alfonso Borelli, mostram que a ciência na Itália ela continuou acontecendo, continuou produzindo ciência a Itália, mas em um contexto claramente mais fechado e mais num passo menor, né? Então a condenação de Galileu, sem dúvida, ela foi teve um impacto na Itália de reduzir o ritmo da ciência, mas nos países protestantes já não sentiram esse impacto, e principalmente nos Países Baixos acabou servindo como uma espécie de um refúgio para os cientistas poderem desenvolver a sua ciência. Então, é isso, mais ou menos. Muito obrigado, então.